Todos riam da professora rural por causa de seus sonhos, até que um milionário visitou sua escola e mudou sua vida para sempre. Sonhos não enchem barriga, Dona Luísa, e não consertam telhados também, disparou Antônio Ferreira, batendo na mesa durante a reunião comunitária. Seu rosto vermelho contrastava com o terno cinza impecável, símbolo do seu status como o maior comerciante da região. O que essas crianças precisam é aprender o básico para trabalhar na roça ou nas lojas. Computadores, laboratório. Onde já se viu isso numa escolinha rural? A sala da escola, cheia de pais e moradores, explodiu em risadas. Luísa Santos, 28 anos, permaneceu de pé, segurando firme os papéis do projeto que acabara de apresentar. Seus óculos não conseguiam disfarçar o brilho de determinação em seus olhos. Com todo o respeito, Sr. Ferreira, mas é justamente esse tipo de pensamento que mantém nossa comunidade presa ao passado. Essas crianças merecem as mesmas oportunidades das escolas da capital. E quem vai pagar por essas fantasias? Antônio apontou para o teto, onde uma goteira pingava num balde estrategicamente posicionado. Nem conseguimos consertar o que já temos. Novamente, risos percorreram a sala. Luísa sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar. Eu já escrevi para 3 fundações educacionais e todas recusaram, não foi? Interrompeu Antônio. Aceite a realidade, professora. Serra Dourada não é Fortaleza. Deveria ter ficado por lá, com seus sonhos grandiosos. Luísa respirou fundo. Há 6 meses havia retornado da capital para sua região natal no interior do Ceará, determinada a fazer diferença. Formada com distinção, poderia ter aceitado ofertas em escolas particulares, mas escolheu voltar. A reunião está encerrada, declarou Maria Oliveira, a diretora, notando o clima pesado. Agradeço a presença de todos. Enquanto os presentes se dispersavam, muitos ainda rindo e comentando sobre as ideias malucas da professora da cidade, Maria se aproximou de Luísa. Não deixe que te afetem, disse baixinho. Antônio tem influência, mas não é dono da verdade. Às vezes me pergunto se não estou mesmo sonhando alto demais, Maria. O mundo precisa de sonhadores. A diretora apertou seu braço gentilmente. Na manhã seguinte, Luísa chegou cedo à escola. A chuva da madrugada havia piorado as goteiras. Colocou baldes nos pontos críticos e improvisou com o pouco material que tinha para a aula de ciências. Professora, trouxe isso para a senhora, disse Mateus, um menino de 10 anos, estendendo uma pequena flor do campo. Obrigada, Mateus. É linda. Minha mãe disse que o seu Antônio falou que a senhora vai desistir logo e voltar para a cidade grande. Mas eu disse que não, que a senhora é diferente. Luísa sentiu um nó na garganta. E como você sabe que sou diferente? Porque só a senhora acredita quando digo que quero ser engenheiro, respondeu com simplicidade. Aquela tarde, após as aulas regulares, Luísa reuniu 6 alunos que ficaram para seu programa extracurricular improvisado. Usando seu próprio laptop e livros comprados com seu salário, ensinou conceitos básicos de programação e ciências. Um dia quero construir um sistema para filtrar água da chuva, explicou Mateus, desenhando um projeto rudimentar, para a gente não precisar buscar tão longe quando tem seca. É uma ideia brilhante, incentivou Luísa. Vamos pesquisar mais sobre isso. No final do dia, enquanto organizava a sala, Maria entrou com um envelope em mãos e expressão intrigada. Chegou isso hoje, endereçado à escola. Luísa abriu o envelope, cética. Mais uma recusa, provavelmente. Seus olhos percorreram o papel oficial, arregalando-se gradualmente. O que é? Perguntou Maria. É da Fundação Tec Brasil. Sua voz tremeu. Eduardo Mendes vai visitar nossa escola na próxima semana. Pessoalmente. Eduardo Mendes? O dono da maior empresa de tecnologia educacional do país? Sim. Diz que... Luísa releu o documento, incrédula, que nossa escola foi selecionada para um programa de transformação digital rural. Maria cobriu a boca com as mãos. Mas como? Nunca enviamos projeto para eles. Não enviamos, confirmou Luísa confusa. Aqui diz que nossa escola chamou a atenção dos avaliadores por potencial inexplorado e visão de futuro. Isso é incrível, exclamou Maria. Luísa assentiu, mas uma ruga de preocupação marcava sua testa. Espero que não seja mais uma dessas visitas para fotos de marketing social. Já vi muitos empresários.
usarem escolas pobres para limpar sua imagem e depois não deixarem nada de concreto. Nem todo rico é assim, Luísa. Talvez não, admitiu, guardando a carta. Mas vou preparar os alunos para mostrar o que realmente precisamos, não o que fica bonito em relatórios corporativos. Naquela noite, voltando para sua pequena casa, Luísa passou pela venda de seu Antônio, onde um grupo de homens conversava na calçada. Olha lá, a sonhadora, um deles comentou, provocando risadas. Vai transformar nossa escolinha em Harvard, não é mesmo? Luísa ergueu a cabeça e seguiu em frente. Pela primeira vez em meses, tinha algo concreto para alimentar sua esperança. Mas, no fundo, temia que Eduardo Mendes fosse apenas mais um que riria de seus sonhos. Então esta é a famosa professora que quer revolucionar a educação rural? Disse Eduardo Mendes, observando Luísa com um sorriso educado, mas distante. Sua camisa bem passada e o relógio discreto, porém caro, denunciavam seu status. E o senhor deve ser o empresário que veio fazer sua boa ação do mês, retrucou Luísa, apertando sua mão com firmeza. Seja bem-vindo à realidade de Serra Dourada, bem diferente dos fundos de tela de PowerPoint corporativo. O silêncio constrangedor que seguiu foi quebrado por Maria, que pigarreou nervosamente. Vamos mostrar as instalações, senhor. Mendes? Eduardo ajustou os óculos de armação fina e assentiu, trocando um olhar rápido com seu assistente, Rodrigo, que anotava algo em um tablet. Por favor, me chame de Eduardo. E sim, gostaria de ver tudo, principalmente as necessidades mais urgentes. Luísa conduziu o grupo pelo prédio desgastado, apontando sem cerimônias cada problema. O telhado com goteiras, as paredes descascadas, os banheiros precários, a falta de internet, os livros didáticos desatualizados. Nossos alunos merecem mais que isso, afirmou parando diante de uma sala improvisada. Aqui é onde faço o programa extracurricular. Usamos meu laptop pessoal e materiais que compro com meu salário. Eduardo observou atentamente o espaço, tocando os cadernos dos estudantes sobre a mesa. Posso ver os projetos? Luísa hesitou, protetora. Não são sofisticados como os que deve estar acostumado, mas... Estou genuinamente interessado, interrompeu Eduardo, com uma expressão que Luísa não conseguiu decifrar entre sinceridade e diplomacia empresarial. Ela mostrou os trabalhos dos alunos, incluindo o projeto de filtração de água de Mateus. Eduardo passou vários minutos examinando o desenho. Impressionante para um garoto de 10 anos, comentou. Mateus anda 5 quilômetros para vir à escola todos os dias. Quer ser engenheiro. E vai conseguir, com uma professora como você. Luísa enrubesceu, incerta se estava sendo elogiada ou condescendida. Olha, Sr. Mendes. Eduardo. Por favor. Eduardo, então. Vou ser direta. O que realmente pretende aqui? Já vi muitas promessas de ajuda que resultaram apenas em fotos para relatórios corporativos e depois nada mudou. Rodrigo pareceu chocado com a franqueza, mas Eduardo sorriu. Acredito que começamos com o pé esquerdo, respondeu. Não estou aqui para marketing ou apenas doar computadores que ninguém saberá usar. Quero entender como tecnologia pode realmente fazer diferença em comunidades como esta. Nos dias seguintes, Eduardo surpreendeu a todos ao estender sua estadia. Em vez de delegar tarefas a Rodrigo e partir, como Luísa esperava, ele participou das aulas, conversou com alunos e pais, conheceu as famílias. Ele não parece tão arrogante quanto pensei, admitiu Luísa para Maria, enquanto observavam Eduardo jogando futebol com os estudantes durante o intervalo. Dei uma pesquisada sobre ele, confidenciou Maria. Sabia que ele recusou ofertas milionárias de empresas estrangeiras para manter sua empresa com sede no Brasil? Numa tarde da segunda semana, Luísa encontrou Eduardo sentado sozinho na sala dos professores, examinando planilhas. Ainda trabalhando? Perguntou, entrando com uma pilha de cadernos para corrigir. Tentando entender como otimizar recursos, respondeu. Você faz muito com quase nada aqui. Necessidade gera criatividade. Luísa deu de ombros, sentando-se para corrigir as tarefas. Por que voltou para a Serra Dourada? Questionou Eduardo repentinamente. Maria me contou que você teve propostas em escolas particulares de Fortaleza. Luísa largou a caneta, surpresa com a pergunta pessoal. Porque eu cresci num lugar assim. Meus pais sacrificaram tudo para me mandar estudar na cidade.
Sempre soube que voltaria, mesmo com toda a resistência, especialmente por causa dela, afirmou. Alguém tem que mostrar para essas crianças que seus sonhos são válidos, que elas não precisam aceitar limitações impostas por outros. Eduardo a observou com uma expressão diferente, quase de admiração. Sabe, quando recebemos seu projeto de bolsa... Espera, interrompeu Luísa. Vocês receberam meu projeto? Mas nunca enviei nada para a Tec Brasil. Eduardo pareceu desconcertado, como se tivesse falado demais. Seu projeto foi encaminhado para nós por outra fundação. Foi um dos mais impressionantes que vi em anos. Realista, mas ambicioso. E por que não me informaram antes? Procedimentos internos, respondeu vagamente. Mas isso não importa agora. O que importa é que estou vendo que o projeto é ainda melhor na prática do que no papel. Nas semanas seguintes, Eduardo e Luísa começaram a elaborar um plano abrangente. Laboratório de informática, reforma estrutural, capacitação de professores, biblioteca atualizada. Trabalhavam até tarde, muitas vezes sendo os últimos a sair da escola. Essa comunidade vai se beneficiar por gerações, comentou Eduardo numa dessas noites, observando o céu estrelado do sertão enquanto caminhavam para fora da escola. Se tudo sair do papel, ponderou Luísa. Vai sair. Prometo. Algo na firmeza de sua voz fez Luísa acreditar. Mas, na manhã seguinte, encontrou Antônio Ferreira esperando na porta da escola. Soube que o milionário está prestes a anunciar uma grande doação. Disse com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que tenha mencionado que minha loja de materiais de construção pode fornecer tudo com desconto especial. O projeto ainda está em fase de planejamento, seu Antônio. Claro, mas lembre-se que tenho conexões importantes na prefeitura. Certos projetos precisam de aprovações. A ameaça velada era clara. Quando Eduardo chegou minutos depois, notou a expressão preocupada de Luísa. Algum problema? Nada que já não esperasse, respondeu, observando Antônio se afastar. Apenas Serra Dourada mostrando que não mudou tanto desde que saí. Talvez seja hora de mudar isso, sugeriu Eduardo, seus olhos encontrando os dela por um momento longo demais para ser casual. Para a surpresa de Luísa, percebeu que não estava mais vendo Eduardo, como o empresário distante que chegara 3 semanas atrás. Algo estava mudando, e isso a assustava mais que qualquer desafio que enfrentara em sua jornada de volta para casa. É inadmissível que um forasteiro sem raízes em Serra Dourada queira ditar como educamos nossas crianças, bradou Antônio Ferreira no salão paroquial, agora lotado para a reunião comunitária sobre o projeto da escola. O que sabemos sobre as verdadeiras intenções desse tal empresário? Tecnologia para quê? Para nossas crianças abandonarem o campo? Murmúrios percorreram a sala. A tensão era palpável enquanto Eduardo levantava-se para responder, ajeitando nervosamente a gravata que parecia deslocada no ambiente simples. Não estou aqui para impor nada, começou sua voz controlada. Estou oferecendo ferramentas para que essas crianças possam escolher seu próprio futuro, seja no campo ou na cidade. Ferramentas caras que quebrarão em meses. E depois, quem vai manter? Questionou Antônio, cruzando os braços com ar triunfante. Luísa observava a troca com o coração apertado. 3 semanas de planejamento meticuloso poderiam desmoronar diante da desconfiança comunitária que Antônio habilmente manipulava. O projeto inclui manutenção e treinamento contínuos, interveio ela levantando-se. E não é apenas sobre computadores. É sobre reforma estrutural, biblioteca, material didático atualizado, dinheiro que poderia ser gasto em necessidades básicas, interrompeu Antônio. Por que não melhorar a estrada? Ou o posto de saúde? A multidão começou a concordar. Eduardo trocou um olhar angustiado com Luísa, que percebeu que estavam perdendo a batalha. Posso falar. Uma voz masculina, grave e emotiva, cortou o burburinho. Todos se viraram. Era Eduardo, mas sua postura havia mudado completamente. O empresário polido deu lugar a um homem visivelmente emocionado. Não sou um forasteiro, declarou com a voz ligeiramente trêmula. Nasci em Cedro, a 30 quilômetros daqui. Minha mãe, Maria Helena Mendes, foi professora rural por 25 anos. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Luísa encarou Eduardo, completamente surpresa com a revelação.
Ela morreu há 5 anos, mas passou a vida inteira lutando por uma educação digna no interior. Era ridicularizada quando falava de trazer livros atualizados e ciências para a escola. Eduardo tirou os óculos e passou a mão nos olhos. Prometi a ela continuar seu trabalho. Não estou aqui por marketing ou caridade. Estou honrando um legado. O salão permaneceu em silêncio. Luísa observou os rostos da comunidade transformarem-se gradualmente de desconfiança para algo próximo ao respeito. Conheci sua mãe, disse uma senhora idosa ao fundo. Ensinou meus filhos. Uma santa mulher. Logo outras vozes se juntaram, compartilhando memórias de Maria Helena. Antônio, desconcertado pela virada inesperada, tentou retomar o controle. Sentimento é uma coisa, recursos são outra. Quem garante que isso não é apenas uma fase? Eu garanto, afirmou Eduardo. A Fundação Tec Brasil está comprometida com um investimento de 5 anos. Mas precisamos que a comunidade também se envolva. Este não é o meu projeto ou o da professora Luísa. É o projeto de Serra Dourada. Nas semanas seguintes, a revelação de Eduardo transformou a dinâmica do projeto. Voluntários começaram a aparecer. Pais oferecendo mão de obra para reformas, aposentados se voluntariando para a biblioteca, jovens querendo aprender para ajudar com a tecnologia. Uma tarde, enquanto supervisionavam a chegada dos primeiros materiais de construção, Luísa confrontou Eduardo. Por que não me contou sobre sua mãe antes? Eduardo observou os trabalhadores descarregando cimento antes de responder. Queria que o projeto fosse julgado por seu mérito, não por minha história pessoal. Entendo isso, mas... Hesitou Luísa. Me sinto como se tivesse julgado você injustamente desde o início. Você tinha motivos para desconfiar, sorriu ele. Histórias de empresários fazendo promessas vazias não são raras. Mesmo assim, peço desculpas. Aceito se me contar sua história também, propôs ele. O que realmente te trouxe de volta para o interior? Naquela noite, ficaram até tarde na escola revisando plantas de reforma. Com os trabalhadores já tendo ido embora, sentaram-se na pequena sala dos professores, com café improvisado. Minha família sempre foi de agricultores, começou Luísa. Quando mostrei interesse por livros, meu pai vendeu parte da nossa terra para pagar meus estudos na cidade. Todo mundo dizia que era loucura. E você não voltou para provar que estavam errados? Voltei porque estavam certos de certa forma, confessou surpreendendo Eduardo. Era loucura achar que uma pessoa sozinha mudaria as coisas. Mas talvez uma comunidade possa, e alguém precisava dar o primeiro passo. Eduardo a observou com admiração que não tentou esconder. Sua dedicação me lembra minha mãe. Ela costumava dizer que ensinar não é transferir conhecimento, é criar possibilidades. Paulo Freire identificou Luísa com um sorriso, um dos meus favoritos também. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente. Não era mais o silêncio tenso das primeiras semanas, mas algo carregado de compreensão mútua. Enquanto examinavam as plantas da reforma, seus dedos se tocaram acidentalmente sobre o papel. Ambos recuaram rapidamente, mas o breve contato deixou uma sensação persistente. Está ficando tarde, disse Eduardo consultando o relógio com falsa casualidade. Rodrigo deve estar se perguntando onde estou. Claro, concordou Luísa, organizando os papéis com pressa exagerada. Temos uma semana ocupada pela frente. Na despedida, pararam sob o céu estrelado do sertão. Tupé. Eduardo parecia querer dizer algo mais, mas limitou-se a um boa noite formal. Enquanto o observava se afastar, Luísa reconheceu com preocupação o que estava acontecendo. Estava se apaixonando pelo homem que poderia transformar sua escola, e isso complicava tudo. No dia seguinte, o trabalho continuou em ritmo acelerado. O envolvimento da comunidade crescia, com mais voluntários aparecendo a cada dia. Mas enquanto as paredes da escola ganhavam nova pintura, Luísa construía silenciosamente um muro ao redor de seus sentimentos, determinada a manter o relacionamento estritamente profissional. O projeto era maior que qualquer atração pessoal, repetia para si mesma. Não podia arriscar tudo por algo que provavelmente nem era recíproco. O que ela não sabia era que, em seu quarto de hotel em Fortaleza, Eduardo folheava distraidamente relatórios
enquanto sua mente vagava constantemente para a Serra Dourada e para a professora de óculos e ideias brilhantes que havia transformado completamente sua visão sobre o impacto que seu trabalho poderia ter. Milionário transforma escola rural com projeto inovador. Leu Luísa em voz alta, o jornal regional tremendo em suas mãos. 10 parágrafos sobre Eduardo Mendes, o visionário empresário, e apenas uma menção rápida ao esforço dos professores locais. Nada sobre nossa participação no planejamento ou sobre as iniciativas que já existiam antes. Estavam na sala da diretoria 3 meses após o início das reformas. A escola já mostrava transformações visíveis, o telhado novo, as paredes pintadas, os primeiros computadores instalados. Mas aquela manchete havia atingido Luísa como um tapa. Eduardo colocou sua xícara de café sobre a mesa, claramente desconfortável. Não tive controle sobre como o jornal apresentou a matéria, Luísa. Você sabe que sempre reconheci seu trabalho como a verdadeira força por trás disso tudo. Sei disso? Questionou, atirando o jornal sobre a mesa. Ou talvez seja mais conveniente para a imagem da Tec Brasil ter um salvador solitário transformando o sertão? Isso não é justo. Eduardo levantou-se magoado. Passei as últimas semanas morando praticamente em Serra Dourada, negligenciando outros projetos porque acredito no que estamos construindo aqui. Juntos. Juntos? Luísa apontou para o jornal. Não é o que parece para quem lê isso. Maria entrou na sala, interrompendo a discussão. Seu rosto, normalmente sereno, mostrava preocupação. Desculpem interromper, mas Rodrigo acabou de ligar. A diretoria da Tec Brasil está exigindo sua presença em São Paulo amanhã, Eduardo. Algo sobre questionamentos dos investidores quanto ao tempo dedicado a um único projeto. Eduardo passou a mão pelos cabelos, num gesto de frustração. Vou resolver isso, disse a Maria, antes de voltar-se para Luísa. Podemos continuar essa conversa quando eu voltar? Claro, respondeu ela friamente. Afinal, você tem um império para administrar. Nos 3 dias seguintes, a ausência de Eduardo pesou no ambiente. A reforma continuava, mas Luísa sentia-se dividida entre a mágoa e a preocupação com o futuro do projeto. Ele volta, assegurou Maria, encontrando Luísa sozinha na biblioteca recém-montada. Nunca vi alguém tão comprometido. Não é isso que me preocupa, admitiu Luísa. É o depois. O que acontece quando a novidade passar? Quando não for mais o projeto do momento para a Tec Brasil? Acho que estamos falando de preocupações diferentes, insinuou Maria com um olhar perceptivo. Você está questionando o compromisso dele com o projeto? Ou com Serra Dourada? Luísa fingiu organizar livros para esconder o rubor. Na manhã do 4º dia, Eduardo retornou com expressão séria e uma pasta de documentos. A diretoria aprovou a continuidade do investimento, anunciou durante a reunião com a equipe, mas com algumas condições. Luísa sentiu um aperto no peito. Que condições? Precisamos mostrar resultados mais rápido, e eles sugerem trazer administradores externos para gerenciar o projeto. Administradores externos? A voz de Luísa elevou-se. Está dizendo que não confia na nossa capacidade de gerir o que ajudamos a criar? Não é questão de confiança, é de experiência, argumentou Eduardo. Este projeto se tornou maior do que prevíamos. Estamos falando de um investimento substancial. Ah, claro. E professores do interior não sabem lidar com dinheiro, não é mesmo? Rebateu Luísa, levantando-se. Sempre foi assim no final. Grandes empresas fingindo parceria, mas querendo controle total. Você está sendo injusta novamente. A voz de Eduardo endureceu. Estou tentando garantir a sustentabilidade do projeto. Sustentabilidade ou controle? A tensão foi interrompida por um estrondo. Todos correram para o corredor. Parte do teto recém-reformado havia desabado com a chuva forte que caía. Isso é impossível, exclamou Eduardo, examinando os escombros. Usamos materiais de primeira qualidade. Aparentemente não, observou Luísa amargamente. A notícia se espalhou rapidamente. À tarde, um grupo de pais furiosos aguardava no pátio. Onde está a qualidade prometida? Questionou um. E se tivesse caído sobre nossas crianças? Vão gastar milhões em computadores, mas nenhum teto seguro conseguem fazer, gritou outro. Eduardo tentava acalmar os ânimos quando Antônio Ferreira chegou,
um sorriso mal disfarçado nos lábios. Sempre disse que esses projetos grandiosos não funcionam no nosso contexto, declarou com falsa preocupação. Talvez devêssemos repensar toda essa transformação. Naquela noite, após todos irem embora, Eduardo encontrou Luísa examinando os materiais do teto desabado. Desculpe pelo que disse antes, murmurou ele. Você tinha razão em questionar. Algo está errado aqui, respondeu Luísa, ignorando o pedido de desculpas. Este não é o material que aprovamos, é uma versão mais barata. Como tem certeza? Meu pai foi pedreiro antes de se tornar agricultor. Conheço a diferença. Eduardo agachou-se ao lado dela. Precisamos descobrir o que aconteceu. Precisamos? Achei que administradores externos resolveriam tudo, comentou Luísa, ainda ressentida. Luísa, por favor. Eduardo tocou seu braço levemente. Estou do seu lado. Sempre estive. O toque e a sinceridade em sua voz fizeram Luísa baixar as defesas. Vamos verificar os recibos e a origem dos materiais, sugeriu ela. Talvez encontremos algo. No dia seguinte, entre ligações tensas com a diretoria da Tec Brasil e reuniões para acalmar a comunidade, investigaram discretamente. Olhe isso, chamou Luísa, mostrando um documento. Os materiais foram fornecidos por uma empresa chamada Construções Dourada. Nunca ouvi falar, comentou Eduardo. Exatamente. Porque não existia até 3 meses atrás. Luísa mostrou mais papéis. Registrada em nome de Paula Ferreira. Parente de Antônio? Filha. Eduardo deixou escapar um palavrão. Ele forneceu materiais inferiores através de uma empresa fantasma. E provavelmente superfaturou, completou Luísa, usando seu próprio argumento contra a reforma para depois lucrar com ela. Trabalharam juntos pela noite, reunindo evidências. A tensão anterior deu lugar a uma parceria renovada pelo objetivo comum. Em determinado momento, enquanto examinavam documentos lado a lado, seus olhares se encontraram. Eu realmente nunca quis tirar o controle de vocês, confessou Eduardo. Só queria garantir que tudo continuasse, mesmo quando eu não estivesse mais aqui. E para onde você iria? Perguntou Luísa, seu coração acelerando. Antes que pudesse responder, foram interrompidos por Maria. Desculpem, mas precisam ver isso, disse entregando um papel. O laudo técnico do engenheiro confirmou. O material usado não corresponde ao especificado no projeto. Eduardo olhou para Luísa, uma determinação renovada no olhar. Vamos expor isso, declarou, e garantir que Antônio não prejudique mais o projeto. E quanto aos administradores externos? Questionou Luísa. Isso também vai mudar, prometeu Eduardo. Se você ainda quiser trabalhar comigo. O com você ficou implícito nas entrelinhas, e ambos sabiam que falavam de mais do que apenas o projeto escolar. A tempestade havia causado danos, mas também tinha clareado o ar entre eles de uma maneira que semanas de trabalho lado a lado não conseguiram. É tudo mentira. Estão tentando me difamar, gritou Antônio Ferreira, levantando-se bruscamente durante a reunião de emergência convocada na Câmara Municipal. O rosto vermelho contrastava com o suor que escorria por sua testa. Essa história de empresa fantasma é uma conspiração do forasteiro rico para controlar tudo. Eduardo permaneceu calmo, de pé ao lado de Luísa, enquanto Maria distribuía pastas com documentos para os presentes. Os fatos são claros, seu Antônio, respondeu Luísa apontando para as evidências projetadas na parede. Construções Dourada foi registrada apenas 3 meses atrás, no nome da sua filha Paula. Forneceu material inferior ao contratado, cobrando preço de primeira linha. E isso resultou no desabamento que poderia ter ferido gravemente nossas crianças, completou Eduardo, sua voz firme mas controlada. O salão, lotado de pais, professores e moradores, fervilhava com murmúrios de indignação. Antônio olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrando apenas olhares acusadores. Minha filha tem negócios independentes. Não controlo o que ela faz. Tentou argumentar, mas sua voz já não carregava a mesma convicção. Interessante que nunca mencionou que sua filha era dona da única empresa contratada para fornecer materiais. Observou o prefeito, examinando os documentos com expressão séria, especialmente considerando sua posição inicial contra o projeto. Todo esse tempo criticando a reforma, dizendo que era desperdício de dinheiro. Interveio uma mãe da plateia. E era o senhor mesmo lucrando com material de segunda. A reunião prosseguiu por horas.
Ao final ficou decidido. Antônio seria investigado por fraude, a empresa Construções Dourada seria banida de contratos públicos e o projeto da escola teria fiscalização reforçada, com participação direta da comunidade. Ao saírem da Câmara, já noite fechada, Eduardo e Luísa caminhavam lado a lado sob o céu estrelado do sertão. Obrigado por acreditar em mim, disse Eduardo, quebrando o silêncio. Sei que nossas diferenças recentes... Trabalhamos bem juntos quando o objetivo é o mesmo, interrompeu Luísa, um pequeno sorriso nos lábios. Além disso, não suporto injustiça, especialmente quando afeta meus alunos. Sobre os administradores externos, começou Eduardo. Já decidiu algo? Sim, não haverá. Eduardo parou de caminhar, virando-se para encará-la. A diretoria concordou que o gerenciamento local é mais eficiente e autêntico. Você, Maria e a Associação de Pais terão controle total sobre a implementação. Os olhos de Luísa brilharam de surpresa. Como conseguiu isso? Mostrei a eles que o compromisso comunitário é o que torna este projeto diferente. E que confiar nas lideranças locais não é risco, é investimento. Por um momento, pareciam prestes a dizer algo mais, algo além do projeto. Mas o celular de Eduardo tocou, quebrando o momento. Rodrigo! Atendeu, afastando-se alguns passos. Sim, estou voltando para a Fortaleza amanhã. A reunião com os investidores é inadiável. Luísa observou a expressão dele mudar enquanto falava, tornando-se mais formal, mais distante. O Eduardo, o empresário, reaparecendo. Nas semanas seguintes, a reforma avançou rapidamente. Com a comunidade totalmente engajada e supervisão transparente, os resultados começaram a aparecer. O laboratório de informática foi instalado, a biblioteca renovada e o telhado reconstruído com materiais de qualidade. Eduardo dividia seu tempo entre Fortaleza e Serra Dourada, mas suas visitas tornavam-se mais breves e menos frequentes. Luísa percebia que ele estava sendo puxado de volta ao seu mundo corporativo. Uma tarde, enquanto supervisionavam a instalação dos computadores, Eduardo recebeu uma ligação que atendeu afastando-se. Quando voltou, sua expressão era séria. Problemas? Perguntou Luísa. Preciso voltar para São Paulo, indefinidamente. Entendo, respondeu ela tentando esconder a decepção. O projeto está encaminhado agora. Podemos continuar seguindo o plano. Não é isso. Eduardo hesitou. A diretoria está questionando o meu envolvimento prolongado aqui. Dizem que estou negligenciando outros projetos importantes. E estão certos? Eduardo deu um meio sorriso. Provavelmente. Mas não me arrependo. Naquela noite, revisaram o cronograma das próximas etapas. O silêncio entre eles carregava palavras não ditas, perguntas não feitas. A cerimônia de inauguração oficial da escola reformada estava marcada para dali a 1 mês. Voltarei para a inauguração, prometeu Eduardo na despedida. Não perderia por nada. Vamos garantir que esteja tudo perfeito, então, respondeu Luísa, mantendo o tom profissional apesar do aperto no peito. Com a partida de Eduardo, Luísa mergulhou no trabalho. Os alunos, especialmente, notavam a diferença na escola. Mateus, agora monitando outros estudantes, aproximou-se de Luísa após uma aula no novo laboratório. Professora, lembra daquele projeto de filtro de água que desenhei? Claro que sim, Mateus. Estive trabalhando nele com o material que temos agora, explicou animado. Fiz um protótipo funcional. Ele a levou até uma mesa onde um sistema simples, mas engenhoso, filtrava a água da chuva coletada. Luísa examinou impressionada. Isso é incrível, Mateus. Como conseguiu? Usei o que aprendi nas aulas de ciências e pesquisei nos computadores. O Sr. Eduardo me mostrou uns vídeos sobre engenharia também, quando esteve aqui. O coração de Luísa apertou-se com a menção de Eduardo. Percebeu quanto ele havia se conectado genuinamente com os alunos, além do aspecto financeiro do projeto. Acha que posso mostrar na inauguração? Perguntou Mateus esperançoso. É uma ideia perfeita, respondeu sorrindo. Vamos preparar uma apresentação especial. Os dias que antecederam a inauguração foram frenéticos. Jornalistas de Fortaleza e até de São Paulo confirmaram presença, atraídos pela história da transformação escolar. A comunidade preparava uma celebração com comidas típicas e apresentações culturais. Na véspera,
Maria encontrou Luísa sozinha na sala dos professores, revisando seu discurso para a cerimônia. "Você falou com ele?" perguntou a diretora sem rodeios. "Com quem?" desconversou Luísa, ajustando os óculos. "Não se faça de desentendida. Eduardo confirmou presença?" "Sim, chega amanhã cedo." "E depois?" Luísa encarou a amiga. "Depois ele volta para sua vida em São Paulo e nós continuamos aqui com a nossa." "É mesmo isso que você quer?" "O que eu quero não importa, Maria", suspirou Luísa. "Somos de mundos diferentes. Foi bom enquanto durou, mas projetos acabam. Pessoas seguem em frente." "Só se permitirem", respondeu Maria enigmaticamente antes de sair. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir. Repassava mentalmente cada momento dos últimos meses, cada conversa com Eduardo, cada olhar trocado. Havia sido apenas um relacionamento profissional intenso ou algo mais? E importava agora que estava acabando. De madrugada, seu celular tocou. Era Eduardo. "Desculpe a hora", disse ele, a voz cansada. "Acabei de chegar à Fortaleza. Queria confirmar os detalhes para amanhã." "Está tudo pronto", respondeu ela, sentando-se na cama. "A cerimônia começa às 10. "Tenho uma surpresa para anunciar", revelou ele. "Algo que mudará tudo." "Que tipo de surpresa?" "Prefiro contar pessoalmente, mas acho que você vai gostar." Após desligar, Luísa permaneceu acordada, imaginando o que poderia ser. Mais investimento? Novos equipamentos? Ou talvez algo completamente diferente, algo que responderia às perguntas que ambos evitavam fazer. O pátio da escola transbordava de expectativa. Faixas coloridas, balões e um pequeno palco improvisado transformavam o antes desgastado espaço em um cenário festivo. Crianças uniformizadas, pais orgulhosos e autoridades locais aguardavam o início da cerimônia de inauguração. Luísa ajustava nervosamente o colarinho de sua blusa mais formal, observando o movimento crescente. Seus olhos buscavam instintivamente por Eduardo entre a multidão. "Ele ainda não chegou", informou Maria, aproximando-se, mas ligou confirmando que está a caminho. "Trânsito na estrada, aparentemente." Luísa assentiu, tentando disfarçar o desapontamento. O programa da cerimônia já havia sido alterado 2 vezes para acomodar o atraso. O prefeito subiu ao palco, sinalizando que não podiam mais esperar. "Sejam todos bem-vindos à inauguração oficial da Escola Municipal Serra Dourada Renovada", anunciou ao microfone. "Um sonho que se tornou realidade graças à parceria entre nossa comunidade e a Fundação Tec Brasil." Enquanto o prefeito discursava sobre progresso e educação, Luísa viu um carro estacionar apressadamente. Eduardo saiu, ajeitando a gravata, seguido por Rodrigo e outros 2 homens de terno que ela não reconheceu. "Peço desculpas pelo atraso", sussurrou Eduardo, alcançando-a nos bastidores do palco. "Tive uma reunião de emergência que não podia adiar. Havia algo diferente nele, uma energia contida, uma ansiedade que Luísa nunca havia notado antes no sempre controlado empresário." "Está tudo bem?" perguntou ela. "Melhor que bem", respondeu com um sorriso enigmático. "Não posso esperar para fazer o anúncio." O prefeito concluiu seu discurso, convidando Luísa ao palco. Ela falou brevemente sobre a jornada dos últimos meses, agradecendo à comunidade pelo envolvimento e confiança. "Muitos riram quando falamos de transformar a educação rural", disse ela, sua voz ganhando força. "Mas vejam onde estamos hoje. Este é apenas o começo." Quando Eduardo foi anunciado, uma salva de palmas irrompeu. Os alunos, em particular, demonstravam genuíno entusiasmo. Mateus, na primeira fila com seu projeto de filtração, sorria abertamente. "O que vemos hoje é o resultado do trabalho de pessoas extraordinárias", começou Eduardo, olhando diretamente para Luísa, especialmente a professora Luísa Santos, que nunca deixou de acreditar no potencial destes alunos, mesmo quando todos duvidavam. Murmúrios de concordância percorreram a plateia. Eduardo fez uma pausa, respirando fundo. "Hoje não estou aqui apenas para celebrar o que conquistamos, mas para anunciar o próximo passo." Ele fez sinal e Rodrigo entregou-lhe uma pasta. "A Tec Brasil está estabelecendo seu novo Centro de Tecnologia Educacional Regional aqui em Fortaleza, não em São Paulo como planejado originalmente.
Exclamações surpresas vieram da audiência. Os homens de terno que acompanhavam Eduardo, que Luísa agora suspeitava serem da diretoria, trocaram olhares tensos. Este centro desenvolverá tecnologias específicas para realidades rurais, criando ferramentas educacionais adaptadas ao contexto do Nordeste. E mais importante, gerará empregos locais e oportunidades de estágio para estudantes da região. Aplausos explodiram. Eduardo esperou que diminuíssem antes de continuar. A decisão não foi fácil, admitiu com um rápido olhar para os diretores. Muitos argumentaram que seria mais prático ficar no eixo Rio-São Paulo. Mas o que aprendi aqui em Serra Dourada é que inovação verdadeira não acontece apenas em grandes centros. Acontece onde há paixão, comprometimento e conhecimento real dos desafios. Luísa observava Eduardo atônita. Era uma mudança radical de planos corporativos, evidentemente controversa. Ele estava arriscando muito. A cerimônia prosseguiu com a apresentação dos alunos. Quando chegou a vez de Mateus, Eduardo desceu do palco para ficar mais perto, genuinamente interessado. Meu projeto filtra a água da chuva usando materiais acessíveis, explicou o menino com confiança surpreendente. Pode ajudar comunidades durante períodos de seca. O projeto de Mateus recebeu atenção especial dos jornalistas presentes. Um dos repórteres, de uma revista de ciências nacional, aproximou-se para fotografar o sistema e conversar com o jovem inventor. Impressionante, comentou para Luísa. Vamos destacar na próxima edição especial sobre jovens cientistas. A celebração continuou com comida típica, música e muita conversa animada. Eduardo circulava entre os grupos, mas Luísa notava seus frequentes olhares em sua direção. Finalmente, ele aproximou-se enquanto ela observava crianças brincando nos novos equipamentos do pátio. O que achou do anúncio? Perguntou parando ao seu lado. Sinceramente, estou surpresa, respondeu. Não parece uma decisão puramente comercial. Eduardo sorriu. E não é. A diretoria não está completamente convencida, mas concordou em dar uma chance. Ele hesitou. Também é uma decisão pessoal. Como assim? Antes que pudesse responder, foram interrompidos por um grupo de pais querendo agradecer. Quando finalmente encontraram um momento a sós novamente, o sol já se punha, tingindo o céu do sertão de laranja e rosa. Preciso voltar para a Fortaleza ainda hoje, disse Eduardo. Mas gostaria de conversar com você, propriamente, sem interrupções. Sobre o projeto? Sobre nós. A palavra pairou entre eles, carregada de possibilidades. Luísa sentiu o coração acelerar. Não sei se existe um nós, Eduardo, respondeu honestamente. Nossas vidas são tão diferentes. Eram, mas não precisam ser. 3 meses depois, a revista que havia fotografado o projeto de Mateus publicou uma extensa reportagem. Não apenas sobre o sistema de filtração, que agora estava sendo adaptado para uso em outras comunidades rurais, mas sobre a transformação da escola Serra Dourada como um todo. Um modelo de inovação educacional no interior, destacava o título. A matéria mencionava a parceria entre a professora local e o empresário de tecnologia, como exemplo de colaboração bem-sucedida entre conhecimento comunitário e recursos corporativos. O que a matéria não mencionava era como essa parceria havia se desenvolvido além do profissional. Como Eduardo agora dividia seu tempo entre o Centro Tecnológico em Fortaleza e frequentes visitas à Serra Dourada. Como Luísa havia aceitado coordenar um programa regional de formação de professores, viajando regularmente para a capital. Foi durante o Festival da Colheita da Comunidade, com o projeto escolar completando 6 meses de pleno funcionamento, que finalmente deixaram as hesitações de lado. Sob luzes coloridas que enfeitavam a praça central e ao som de um forró animado, encontravam-se observando as apresentações dos alunos. As pessoas não riem mais dos meus sonhos, comentou Luísa, enquanto Mateus recebia aplausos após apresentar um novo projeto científico. Mas encontrei algo mais valioso que validação. Encontrei um parceiro que enxerga as mesmas possibilidades que eu. Eduardo tomou sua mão discretamente. Você me ensinou que inovação verdadeira vem tanto do coração quanto da mente. Minha vida era cheia de sucesso, mas vazia de propósito até encontrar este lugar. Seus olhos encontraram os dela. Até encontrar você.
A música, as luzes e a celebração continuavam ao redor, mas para eles, naquele momento, existia apenas a certeza de que haviam construído algo maior que um projeto educacional. Haviam construído um caminho onde seus mundos, antes tão distantes, agora se encontravam e se complementavam, como o céu encontra o horizonte do sertão ao entardecer. E assim, a professora rural que todos ridicularizavam por seus sonhos e o milionário que visitou sua escola descobriram juntos que as transformações mais importantes não acontecem em prédios ou tecnologias, mas no coração das pessoas dispostas a enxergar além das aparências e limitações. 2 anos. Mal posso acreditar que já se passaram 2 anos desde aquele dia em que você entrou na minha escola, com seu terno impecável e ar desconfiado, disse Luísa, ajustando os óculos enquanto observava o pôr do sol do alpendre de sua casa. Eduardo sorriu, passando o braço ao redor de seus ombros. E você me recebeu com aquela frase memorável sobre empresários fazendo caridade para limpar a imagem. Confesso que fiquei tentado a dar meia volta naquele momento. Ainda bem que não deu. Luísa apoiou a cabeça em seu ombro. Olha só o que teríamos perdido. À distância podiam ver a escola totalmente renovada. O que começara como um projeto de reforma havia se expandido para um complexo educacional que agora servia como modelo para toda a região. Os antigos prédios desgastados haviam dado lugar a estruturas modernas, mas integradas à paisagem local, com energia solar e sistema de captação de água da chuva, inspirado no projeto original de Mateus, agora implementado em escala real. Nos últimos 2 anos, a Escola Municipal Serra Dourada tornara-se referência nacional em educação rural. Educadores de diferentes estados vinham conhecer a metodologia que combinava tecnologia com saberes locais. O Centro Tecnológico em Fortaleza, dirigido por Eduardo, desenvolvia ferramentas educacionais específicas para realidades interioranas, gerando empregos e oportunidades na região. Maria me contou que recebemos mais 3 pedidos de escolas do interior querendo implementar nosso programa, comentou Luísa folheando algumas anotações. Acredita que até do Sul estão vindo professores para os workshops? Não me surpreende, respondeu Eduardo. Quando você apresentou o método no congresso em Brasília mês passado, vi vários secretários de educação anotando cada palavra. Luísa sorriu, lembrando-se de como tremia antes daquela apresentação. Agora coordenava o Programa Regional de Formação Docente, viajando regularmente para compartilhar a experiência de Serra Dourada, enquanto ainda mantinha algumas aulas semanais, sua forma de permanecer conectada à essência do projeto. E Mateus? Alguma notícia? Perguntou Eduardo. Acabou de ser aceito no programa de Engenharia Ambiental da Universidade Federal, com bolsa integral. O orgulho na voz de Luísa era evidente. Lembra quando ele mal conseguia explicar seu projetinho de filtro improvisado? E agora tem 4 patentes registradas aos 16 anos. O projeto de filtragem de Mateus, aprimorado com apoio do Centro Tecnológico, havia sido implementado em comunidades rurais de 5 estados, ajudando milhares de famílias durante períodos de estiagem. Ele se tornara o primeiro de muitos sucessos que a escola agora colecionava. Um carro aproximou-se, levantando poeira na estrada de terra. Era Maria, atual diretora do programa de capacitação docente. Vocês não vão acreditar, anunciou mal saindo do veículo. A Unesco acaba de confirmar. Nosso programa foi selecionado como uma das 10 iniciativas educacionais mais inovadoras do mundo este ano. Os 3 comemoraram a notícia, lembrando-se do caminho percorrido. Maria, que sempre acreditara no potencial de Luísa, mesmo nos momentos mais difíceis, agora liderava a expansão do projeto para outras comunidades. Ah, quase esqueci, disse Maria, entregando um jornal a Luísa. Olhe só quem apareceu na coluna social. A reportagem mostrava Antônio Ferreira em um evento beneficente. Após o escândalo, ele perdera muito de sua influência em Serra Dourada. Passara meses enfrentando processos, mas, surpreendentemente, após cumprir serviço comunitário, havia se transformado em um defensor de causas sociais locais. As pessoas podem mudar, comentou Luísa. Quem diria? Por falar em mudanças, Eduardo consultou o relógio. Não devemos nos atrasar para o jantar.
Os convidados começarão a chegar em 1 hora. A pequena celebração que haviam planejado reuniria amigos próximos, professores e alguns alunos destacados do programa. Eduardo havia insistido em organizar tudo na casa de Luísa, que ela ainda mantinha próxima à escola, mesmo agora que dividiam um apartamento em Fortaleza nos dias de trabalho na capital. Enquanto Maria ajudava com os preparativos finais, Eduardo levou Luísa para um passeio até a escola. O caminho, antes poeirento e difícil, agora tinha calçamento simples feito pelos próprios moradores em sistema de mutirão. No pátio da escola, onde tudo havia começado, Eduardo parou, segurando as mãos de Luísa. Lembra quando nos conhecemos aqui? Você me mostrou esta escola com tanta paixão, mesmo estando caindo aos pedaços. E você fingia não estar impressionado, provocou ela. Não estava fingindo, estava completamente impressionado. Pela escola e pela professora teimosa de óculos. Eduardo respirou fundo, parecendo subitamente nervoso, uma raridade para alguém normalmente tão seguro. 2 anos atrás vim aqui procurando um projeto e encontrei um propósito. Tirou uma pequena caixa do bolso. Encontrei você. Luísa arregalou os olhos quando Eduardo se ajoelhou ali mesmo, no centro do pátio onde tantas vezes haviam discutido planos de reforma. Luísa Santos, a mulher que me ensinou que sonhos não são luxos, são necessidades. Casa comigo. Com lágrimas nos olhos, Luísa assentiu, abraçando-o fortemente enquanto alunos e professores que preparavam a festa surgiram aplaudindo das janelas e portas. Mais tarde, no jantar improvisado que se transformou em festa de noivado, Maria ergueu um brinde. A Serra Dourada já não é mais a mesma. Nossos alunos não são os mesmos. E esses 2 aqui definitivamente não são os mesmos. Sorrisos percorreram a mesa. Há 2 anos todos riam da professora rural por causa de seus sonhos, até que o milionário visitou sua escola e descobriu que ela estava certa o tempo todo. Eduardo e Luísa trocaram um olhar cúmplice. A jornada apenas começava. Havia muito mais escolas para transformar, muito mais sonhos para realizar. Mas agora fariam isso juntos, combinando visão e persistência, tecnologia e humanidade, exatamente como haviam feito naquele primeiro projeto que transformou não apenas uma escola, mas suas próprias vidas.